pessoal, bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo aqui da série Analisando. Aliás, né, como diz uma querida amiga, analisa comigo, né? Ela me deu até essa sugestão do título aqui da série, Analisa comigo. Então, bora lá, vamos analisar um pouquinho alguns temas, algumas coisas que a gente, né, ouve por aí, a gente ouve, inclusive, os Abraham falarem, né, muitas coisas, e às vezes a gente fica com esses conceitos meio perdidos na cabeça. Então, a ideia é trazer um pouquinho de clareza, a ideia é a gente pensar um pouquinho em torno disso, para, né, sempre repito aqui, sempre vou repetir, para a gente fazer isso funcionar na nossa vida prática. Não adianta nada a gente se encher de conceitos, né, ouvir aí mais de 500 vídeos dos Abraham que tem aqui no canal, ou as minhas lives, não acompanhar tudo, e não fazer isso funcionar na vida prática, realmente, né, não tem muito fundamento, ok? Então, bora lá. O tema que eu trouxe hoje já foi tema, inclusive, de uma live aqui. Eu já falei algumas vezes em live e também em algumas outras lives, né? Entrei com esse tema, falo bastante isso, inclusive lá no Clube do Bem-Estar. Mas é legal a gente perceber a diferença de dois conceitos, né? Que é o imaginar e o visualizar. Por que que eu resolvi trazer esse tema? Porque eu tenho ouvido, inclusive, de algumas pessoas ultimamente, até com uma certa angústia, que não estão conseguindo fazer visualização do próprio desejo, né? Tipo assim, até uma pessoa falou para mim outro dia exatamente isso. Poxa, Adri, antes eu conseguia visualizar o meu desejo, agora eu não consigo mais, parece que eu não consigo conectar, não consigo visualizar. É bacana notar a diferença entre imaginação e visualização, quando a gente está fazendo uma coisa, quando a gente está fazendo outra, e relaxar no processo, porque está tudo certo. Às vezes a gente imagina e visualiza ao mesmo tempo, mas às vezes a gente está só imaginando e às vezes a gente está visualizando. E tem uma outra coisa bacana que eu já vou logo de cara soltar. Você não precisa visualizar o seu desejo para que ele se realize, ok? Que eu acho que aí é onde muitas pessoas pegam um pouquinho, que eu sei que existem, né, esses discursos por aí, dizendo que você precisa visualizar o seu desejo para que ele se realize. Não, não precisa, tá bom? Não precisa mesmo. Mas se está fazendo isso, tudo bem. Está conseguindo visualizar, tudo bem, está em alinhamento. Bora lá, eu vou só resumir um pouquinho o conceito para ficar mais fácil para contextualizar. Quando a gente identifica algo como um objeto de desejo, né, como eu disse, isso eu já falei algumas vezes em lives, né, e já tenho falado isso de forma recorrente. Quando a gente identifica alguma coisa como um objeto de desejo, algo que a gente identificou, até eu gosto de usar o exemplo de um carro, por exemplo, que é muito fácil a gente se identificar com isso, significa que eu já tenho o meu desejo pronto, né? Quer dizer, quando eu identifico alguma coisa como um objeto de desejo, no caso, o carro, significa que aquele objeto, ele representa muita coisa que eu já projetei para o meu vórtice, desde que eu comecei a minha vida aqui, né? Desde que iniciei aqui nos primeiros meses de vida. A gente está desejando o tempo todo, a gente está mandando impressões, como os Abraham falam, foguetes de desejo para o vórtice, o tempo todo. A cada pequeno contraste, ou grande contraste, a gente está mandando intenções de melhoria para o vórtice. A cada apreciação, coisas que a gente acha bonitas, legais, bacanas, a gente está mandando impressões disso também para o vórtice, intenções de mais disso para o vórtice. E aí, quando tudo isso lá, né, no nosso campo, né, no vórtice, vai se juntando, todas essas intenções vão se aglutinando, vão se juntando e vão combinando entre si, quando a gente identifica alguma coisa, por aqui, como eu gosto de dar o exemplo do carro, identifiquei alguma coisa como um objeto de desejo, uma condição ou alguma coisa, aquele objeto de desejo representa todas essas intenções e essas coisas todas que eu venho projetando para o meu vórtice. Bora lá no exemplo do carro. Se eu vejo lá, né, aquele carro bonito passando, né, eu olhei para aquele carro e alguma coisa me chamou a atenção, ou seja, alguma coisa me atraiu para aquele carro. Por que que me atraiu? Porque eu tenho coisas em mim, no meu vórtice, no meu campo, ativas, que quando eu vejo aquele carro, aquilo se combina. Então, quando eu olho para o carro, o que que aquele carro representa para mim? Conforto, segurança, status, enfim, uma série de coisas, né, que eu tenho pedido para o vórtice, eu tenho solicitado em intenções para o vórtice, e de repente aquele carro representa todas essas intenções que eu tenho.
Olha que legal. Quando a gente ainda era criança, por exemplo, a gente estava começando a aprender a andar, a gente ficava se segurando nas coisas para poder ficar de pé e firmar as perninhas e começar a andar, certo? O que que eu estava pedindo para o meu vórtice naquele momento, quando eu era criança ainda? Segurança, equilíbrio. Olha que legal. E hoje aquele carro que está ali representa para mim o quê? Segurança, equilíbrio, coisas que eu projetei no meu vórtice, às vezes, quando eu era bebê, né? Ao longo da minha vida, eu aprecio coisas bonitas, eu olho e falo, nossa, isso aqui é muito bonito, nossa, isso aqui é muito legal, isso aqui é muito bonito. Aí, o que que eu estou projetando para o meu vórtice? Gosto de ter coisas bonitas, gosto de ver coisas bonitas, gosto de ter coisas bonitas perto de mim. Aquele carro, quando eu olho para ele, eu falo, nossa, aquele carro é muito bonito. Por que que aquilo me atraiu, aquele design me atraiu? Porque eu tenho em mim já essa intenção da beleza, né, da apreciação por coisas bonitas, a segurança, estabilidade, status, enfim, uma infinidade de intenções, de foguetes de desejo, que às vezes a gente, ao longo do dia, nem sabe que está projetando para o vórtice, e a gente vai projetando, projetando, e o universo vai expandindo, meu ser interior vai se tornando, né? E quando eu aqui identifico alguma coisa, ou uma ideia, um pensamento, ou algo que eu olho, né, como realmente um objeto de desejo, quando eu identifico aquilo, significa que deu match, combinou. Por isso que eu gosto de dizer que quando eu tenho a identificação do desejo, quando eu tenho aquele primeiro impulso do desejo, significa que eu estou fazendo, na verdade, um download do vórtice, né? Então, o desejo está pronto, né? Não é o que muitas pessoas pensam, que quando eu identifico um desejo, que é a partir daí, então, que a criação começa. Puxa, agora que eu identifiquei que eu quero aquele carro, então agora eu tenho que trabalhar para realizar esse desejo. Não, você já trabalhou um monte, você já mandou um monte de intenções para o vórtice, um monte de coisas que você, ao longo da vida ali, né, por apreciação ou por contraste, foi projetando no seu vórtice. Então, aquele carro, ou aquela casa, ou aquele relacionamento, aquele trabalho, ou aquela condição financeira, ou aquela condição de saúde, não importa. Aquilo que você identifica como seu objeto de desejo representa para você tudo o que o seu ser interior se tornou e vem se tornando ao longo da sua vida física, ok? Então, é bacana esse conceito para que vocês percebam que identificou alguma coisa, tem aí uma lista de desejos, tudo isso está pronto, tudo isso é vocês. Cada desejo que vocês têm, ele tem uma assinatura, eu costumo dizer, uma digital vibracional muito particular. Ninguém deseja, né, as mesmas coisas, mesmo que duas pessoas possam estar desejando o mesmo objeto, um carro, por exemplo, não é pelos mesmos motivos, tá bom? Então, cada um tem né, o seu campo, os seus desejos, e cada um dos representantes aqui, dos objetos, né, que representam o que vocês querem, as condições que representam o que vocês querem, é particular, é único, é singular e é absolutamente, absolutamente perfeito para cada um, ok? Então, tudo certo com os nossos desejos, porque eles realmente são o que vocês vêm pedindo e projetando para o vórtice a vida toda. E não só nessa vida, mas vamos ficar só nessa vida para simplificar. Agora, como que a gente faz isso? Qual é a diferença, então, de visualizar e imaginar? A imaginação, ela é realmente o momento quando a gente está criando. Então, se eu estou vivenciando, por exemplo, um pequeno conflito, um pequeno contraste, como os Abraham falam, naquele momento eu estou recebendo algo ali na minha realidade, claro, eu estou, né, atraindo aquilo por pensamentos que eu sustento aqui, está tudo bem, mas naquele momento que eu recebo, né, a manifestação daquela realidade, estou, então, uma grande parte de mim projetando por vórtice uma intenção de melhoria ou um desejo por algo melhorado, né? Nesse movimento todo de passo 1, passo 2, né? Passo 3, depois entrar na permissão. Só que neste momento, quando eu acompanho esse desejo, ou seja, algo ali, né, contrastante, vamos lá na situação de grana, que eu gosto muito de usar o exemplo do dinheiro, na minha condição ali que não é legal, se eu acompanhar o desejo naquele momento, se eu acompanhar, né, o foguete lançado de intenção melhorada, eu estou imaginando, eu estou usando a minha mente, né, o meu pensamento na imaginação de
como seria uma situação melhorada? Como seria a minha vida aqui um pouco melhor? Como seria uma condição financeira melhorada? Ou seja, eu estou imaginando, né? Eu estou aproveitando o momento do contraste para imaginar como eu gostaria que fosse. Estou usando a imaginação a meu favor. Eu posso também continuar ali imaginando o quão ruim vai ficar, né? Porque o dinheiro acabou e ainda tem alguns dias pela frente aí no mês. Eu também posso usar a imaginação a meu desfavor, né? Eu posso usar a imaginação a meu favor e posso usar a imaginação a meu desfavor. Uma grande maioria das pessoas usa a imaginação a seu desfavor. Preocupar-se com alguma coisa, né, de forma a ficar com aquela linha de pensamentos, né, de que alguma coisa ruim pode acontecer, é imaginar algo que, né, se acontecer, né, se os componentes colaborativos se organizarem ali, o resultado não vai ser legal, tá? Então, isso é imaginar, isso é ficar pensando no como seria, como eu gostaria que fosse, isso é imaginar. E é exatamente aí que a gente está criando. Então, é com a imaginação que eu crio, não com a visualização, tá? Tem uma diferença sutil. É com a imaginação que eu crio. Então, eu posso sim usar e devo, foi para isso que ela foi feita, criada, né? Eu posso e devo usar a imaginação a meu favor. Então, sempre que eu estiver pensando em alguma coisa, imaginando alguma coisa, né, é muito mais interessante que eu faça no sentido de aquilo ser criativo para mim, aquilo ser favorável para mim. E eu vou saber se eu estou fazendo isso, como que eu estou usando a minha imaginação ou o meu pensamento direcionado a alguma coisa, se é favorável ou não favorável, pela forma como eu estou me sentindo, né? Cada pensamento sustentado tem uma emoção correspondente. Beleza, então eu estou imaginando as coisas, eu estou criando, ok? Imaginar é criar, criar mesmo, tá? Agora, o que é o tal do visualizar? A visualização é justamente, de novo, né? Como eu disse, quando a gente identifica um objeto de desejo, identifica alguma coisa, eu estou fazendo um download de né, um grande número aí de intenções combinadas que eu projetei para o meu vórtice ao longo da minha vida, e aquilo, então, né, sintetiza ali naquela ideia ou naquele objeto que eu desejo. Então, isso é um download, o desejo é um download, né? A identificação de um desejo, na verdade, é um download, quando eu identifico alguma coisa. Agora, quando eu estou visualizando, já identifiquei meu desejo, beleza? Já sei que eu quero aquele carro bonitão lá, né? Aquele carro. Quando eu consigo visualizar, quando eu consigo realmente me ver dirigindo o carro, quando eu consigo me sentir, parece tão real. A visualização, quando ela é feita realmente, ela é muito real. Diferente da imaginação, eu posso me imaginar dirigindo o carro, mas visualização, a gente realmente parece que já sente aquilo, aquilo já parece que como se já tivesse acontecido. O que está acontecendo ali? Eu sustentando, né, pensamentos mais em alinhamento com a fonte, que é o que a gente fala bastante aqui, né, que o Abraham fala, eu repito incansavelmente. Quando a gente fica nesse estado, né, crônico de buscar um sentimento melhorado, buscar um pensamento melhorado, a gente vai se alinhando cada vez mais com o nosso ser interior, a gente vai se alinhando cada vez mais com o nosso vórtice. E quanto mais em alinhamento com o meu ser interior eu fico, ou seja, quanto mais eu busco isso no meu dia a dia, nas minhas situações diárias, né? Trombei com alguma coisa aqui, alguma coisa ali, eu falo, ok, como eu posso me sentir melhor aqui? Que pensamento melhorado eu posso ter a respeito disso? Ou seja, é aquela escolha de um pensamento melhorado, aquela escolha de sustentar né, uma emoção um pouco melhor, um sentimento um pouco melhor. Fazendo isso cronicamente, pensando em relação aos desejos, aos meus desejos ou não, não necessariamente, porque vibração é vibração, eu começo a conectar o meu vórtice, eu começo a perceber com mais facilidade o meu vórtice. Então, a visualização, ela é novamente um download do que está no vórtice, ou seja, eu percebo a criação já muito próxima de se manifestar na vida física. Então, a visualização, quando ela é sentida com mais intensidade, né, com mais potência emocional, significa que eu já estou muito próximo de manifestar aquilo, há pouca resistência no caminho, né? Então, a visualização mesmo, ela como é que eu vou dizer? Uma ação passiva? É possível ter ação passiva? Não, peraí. A visualização ela é um ato passivo.
né? Eu não forço uma visualização, ok? É isso que eu quis dizer. A visualização, ela é um ato passivo. A imaginação é um ativo, tanto que está na própria palavra, né? Imagina a ação, ou seja, eu imagino, né? E eu estou, então, colocando aquilo em movimento, ok? A visualização, ela é passiva. Eu, em alinhamento com o meu ser interior, acesso o vórtice, eu literalmente vejo, eu visualizo. Por que que é legal a diferença? Vou repetir. Você não tem que visualizar para realizar o desejo, ou para potencializar o desejo, ou para fazer aquilo acontecer. Muito pelo contrário. A imaginação, sim. Você pode imaginar mais, você pode acrescentar mais ao seu desejo, você pode, né, pensar no desejo, como ele seria realizado, você pode trabalhar aí, brincar com a sua imaginação. Quanto mais você faz isso, mais facilita uma visualização. Porque quando você está imaginando o que você quer e por que você quer aquilo, você está se alinhando cada vez mais com o seu ser interior, com o seu vórtice, com a fonte, né? Está permitindo que aquilo venha, né? Que aquilo venha para a vida física, e aí então você consegue até visualizar. Então, não forcem uma visualização, ok? A visualização acontece naturalmente. Quanto mais em alinhamento com a nossa fonte, com o nosso ser interior, mais fácil a gente recebe essas visualizações. Às vezes a gente recebe em sonho, né? Às vezes a gente recebe no final de uma meditação, está fazendo uma meditação, às vezes você tem aquela imagem, aquela sensação forte, aquilo é uma visualização, ok? Agora, eu posso estar imaginando e de repente me conectar tanto com o meu ser interior na hora que eu estou imaginando que eu começo a ter uma visualização também. Ou seja, o canal aí, né, o nosso canal de comunicação com o não físico, ele é uma via de mão dupla. Imaginação é ativa, eu estou projetando pensamentos sobre alguma coisa com a intenção de criar aquilo. Ou, às vezes, eu estou projetando e não estou sabendo que estou criando, né? Não tenho a intenção de criar aquilo, mas não sei, né? Posso não saber aí que estou usando a imaginação, né? No sentido que não é muito favorável. Mas todo pensamento projetado, ele é uma imaginação, ele é uma criação, ok? E a visualização é quando eu estou recebendo já, né? Literalmente fazendo um download, né, da criação já em andamento, dos componentes colaborativos e cooperativos ali, todos já prontos para aquilo se manifestar. Por que que eu trouxe esse assunto de novo? Justamente porque eu já vi algumas pessoas, né, nesse discurso e tenho ouvido aí recentemente as pessoas naquela necessidade de visualizar. Não, não tem necessidade nenhuma. E imaginar pode ser, sim, ajuda. Mas se o desejo ainda está meio nebuloso, se ainda tem muitas crenças resistentes a respeito daquele desejo, deixa ele ali, porque ele está se formando, já está pronto, na verdade, né? Que ainda tem algumas resistências. Então, se não consegue, nem tenta visualizar, pode imaginar um pouquinho, pode tentar buscar alguma coisa na imaginação, percebeu que começou a pesar, percebeu que está pensando mais na ausência do que quer, do que na presença, ou na impossibilidade, do que na possibilidade. É como eu costumo dizer, deixa a ideia na prateleira, que daqui a pouco você, né, consegue se alinhar com a fonte, com o ser interior de outra forma, né? Vamos procurar alguma coisa melhor aqui para pensar sobre qualquer outro assunto, e a vibração melhorando um pouquinho, vai lá na prateleira e acessa aquela ideia de novo. Imagina um pouquinho, brinca com a imaginação, e aí chega o momento de você receber, perceber uma visualização. Às vezes acontece o desejo tão rápido que a gente nem chega a visualizar. Então tá tudo bem, tá? A ideia é justamente desmistificar essa necessidade de ter que visualizar para que o desejo se realize, tá bom? Então, espero ter clareado mais um pouquinho. Se vocês tiverem dúvida, pode colocar aqui, né, nos comentários aqui do YouTube. Sabem que eu prefiro, né, quando as dúvidas, né, tem alguma coisa que quer conversar comigo, coloque lá no nosso grupo de bate-papo, porque lá eu consigo gravar áudio, a gente consegue conversar melhor. Às vezes aqui no YouTube, no chat, é um pouquinho limitado. Mas tudo bem, não quer entrar no grupo também, beleza? Mas se quiser, participa do nosso grupo de bate-papo no Telegram, que tem bastante interação lá e é bem bacana, certo? Então é isso. Espero ter clareado um pouquinho para vocês. Espero vocês no próximo vídeo, na próxima live. A gente está sempre se encontrando. Tchau, tchau.